Hoje eu vim falar um pouco sobre o filme que eu fui assistir, que é o filme que fala sobre a vida, né, a história do rei do pop, Michael Jackson, né? E como eu tinha dito lá no primeiro vídeo, eu só ia trazer vídeos aqui de 15 em 15 dias. Mas como eu fui assistir essa semana e não queria perder aí, esquecer o que eu tinha assistido, eu decidi trazer esse vídeo hoje para vocês, né? E por que falar sobre o filme de Michael Jackson? A princípio, eu nunca fui fã de acompanhar, de saber da história de Michael Jackson, né? Quando ele morreu em 2009, eu trabalhava, eu tinha uma filha justamente com 9 anos, então não tinha tempo para procurar saber história e tal. E depois eu também nunca acompanhei, gostava das músicas, né? Sabia quem era, mas nunca fui muito a fundo. E com o filme agora, eu decidi assistir. E para mim foi impactante, né? Não pela história em si, claro que é uma história dramática, é uma história de uma pessoa realmente que você começa a entender o porquê da forma dele viver, que ele foi traumatizado pelo pai, que ele apanhava muito desde muito novo. Eles fizeram sucesso, ele e os irmãos a princípio, muito jovens, né? Então já viviam na mídia desde muito cedo. Então ele sempre foi uma criança muito exposta, né? Todo mundo sabia como ele vivia, o que ele fazia, acompanhava a vida dele. Só que por trás de toda essa história do rei do pop, do cantor, da presença, existia uma coisa que é o que eu quero trazer para vocês, né? Então assim, já vou dar um spoiler, não por conta do filme, mas assim, dessa parte, e vou falar de conforme o meu entendimento, tá? Conforme os meus estudos. Como eu disse para vocês, eu gosto muito de estudar. E algum tempo atrás eu decidi realmente entrar a fundo também nessa questão de autoconhecimento, porque a gente é criado de uma forma que com o tempo a gente vai perdendo a nossa essência. E aí eu fui procurar isso, a minha essência, quem sou eu? Né? São as perguntas que a gente faz, quem sou eu? O que é que eu estou fazendo nesse mundo? Qual é o meu propósito de vida? E assistindo um filme, né, de Michael Jackson, o que é que a gente pode aprender, né? Qual foi a visão que eu tive, indo mais além do que só assistir um filme de uma criança que se tornou cantor muito cedo, mas que para isso sofreu muito, apanhou muito, né? Teve várias restrições na sua liberdade como criança. Ele não teve infância, né? Mas que fez com que ele, ao mesmo tempo, né, de tentar superar todos esses traumas, todas essas dificuldades, ele tinha ali uma coisa que ele nunca perdeu, que é o ponto da minha conversa hoje, né? Ele tinha ali a essência dele, a essência que eu falo, a essência divina, o seu eu real, o seu eu interior, tá? Ele nunca perdeu isso. E aí é o ponto-chave, é o ponto onde eu quero conversar um pouco aqui com vocês nesse vídeo. Quando a gente nasce, e aí pela psicologia, por todos os estudos, a gente entende que até os 7 anos a criança ela está em formação. E nesse período é que ela vai entender, né, quem é ela, o que ela pode fazer, o que ela precisa fazer para receber amor. Então é nesse período aí de 7 anos que a criança ela cria o eu dela, o eu físico, o eu da terra, né? Porque o eu espiritual, o eu essência, ela já nasce com ela. E a partir desse momento, esse eu, o ego, né? O nosso eu terrestre, o nosso ego, ele decide como ele vai reagir a partir daquele momento para todas as situações da vida. Então, por isso que se fala muito na psicologia que a gente vive uma adultez sendo gerenciado, realizável através de um eu criança. Por quê? Porque normalmente essa criança ela tem traumas, então ela aprende a se defender a partir dos traumas que ela sofre, a partir da falta de amor que ela sente, de uma determinada forma. E no caso de Michael Jackson, como é que ele aprendeu a sobreviver? Se mantendo fiel à sua infância. Então ele como adulto, ele já adulto, já muito famoso, já com muito dinheiro, ele falava ainda com criança.
né? Ele ainda tinha aquela fala infantil. Ele gostava de brinquedo, de jogos, de animais, né? Então no filme se mostra muito isso, essa parte lúdica dele. Por quê? Porque foi onde ele encontrou segurança para a vida dele. Claro que como adulto, né, com dinheiro, claro, né, não passou no filme, mas é lógico que ele passou a ter um acompanhamento psicológico, alguém que cuidasse dele. Tanto que posteriormente, já no final, ele já cantava com voz realmente de homem, ele já tinha mudado a sua forma de falar. Por quê? Porque provavelmente com acompanhamento ele foi identificando seus traumas e ajustando a sua vida, né? Mas até o filme, né, ele ainda traz essa forma de falar infantil dele, mostra muito a questão do quarto cheio de brinquedos, né, da casa cheia de animais. Então, tudo isso para mostrar que ele se manteve ali infantil, né? Mas, de certa forma, essa infantilidade, por outro lado, contribuiu muito para o sucesso dele. Por quê? Porque essa foi a forma dele manter a essência dele, o eu dele, né? O eu, essência, criança, que é o nosso eu mais sublime, mais transparente, né? Sem traumas, sem punições, sem sentir frágil, nada. Ele manteve isso. E por que eu estou dizendo que ele manteve isso? Porque ele sabia que ele ia conquistar o mundo. Você vai ver em algumas partes que ele diz: eu sei que eu vou ser o melhor, eu vou ser o rei do pop, eu vou ser muito rico. Então tudo isso mostra que no final das contas, mesmo com tanto sofrimento, ele conseguiu manter ali a sua essência divina, a sua capacidade de entender que mesmo estando num plano terreno, ele era filho de alguma coisa superior e que a prosperidade fazia parte da vida dele e que ele ia conquistar tudo o que ele queria, né? Então, fazendo um paralelo aí agora para a minha vida, que aqui o canal é justamente para eu trazer reflexões, memórias da minha vida, isso me trouxe a refletir justamente que esse é o ponto em que é tirado da gente, né? Esse conhecimento básico que é tirado da nossa vida, né? E justamente eu passei 47, 48 anos me questionando também o porquê que eu não conseguia atingir os meus objetivos, o porquê que eu não conseguia ter uma vida próspera. Então, assim, com o tempo vocês vão entender, mas a minha vida sempre foi de altos e baixos. Então, assim, quando eu determinava alguma coisa para fazer, um objetivo claro que eu queria realizar, eu trabalhava, eu conseguia juntar dinheiro suficiente para realizar aquele objetivo. Mas depois daquele objetivo realizado, eu voltava a prestar zero. E novamente, mais lá na frente, eu determinava outro objetivo. E aí eu trabalhava com foco naquele objetivo e eu conseguia juntar dinheiro suficiente para atingir aquele objetivo. E quando eu realizava aquele objetivo, eu voltava a estacar zero, né? E aí isso é que eu não entendia o porquê, né, de sempre voltar realizar algum sonho, mas sempre voltar 10 passos atrás para ter que começar tudo do zero de novo, para conseguir atingir outro objetivo. E aí eu comecei realmente a embarcar no autoconhecimento, né? Ler livro, fazer cursos, participar de imersões, e isso foi o que veio abrir, né? Veio fazer com que eu de fato entendesse quem era Ana Flávia, o que de fato eu estava fazendo nesse plano, né? O que eu precisava fazer para eu conseguir atingir os meus objetivos. Então, é isso que eu quero trazer do filme de Michael Jackson. Ele tinha isso e ele não perdeu, mesmo com todos os traumas, ele conseguiu manter essa essência divina dele viva, que fez com que ele soubesse a todo momento, mesmo com todos os problemas, né, com todos os traumas, com todos os sofrimentos, manteve ele ali centrado, certo de que ele atingiu o objetivo maior, que era ser famoso, sucesso, o melhor dos melhores, um negro, né, dentro de uma sociedade branca,
que ia conseguir atingir um objetivo, o primeiro negro a entrar na MTV, né, que fez sucesso. Então, assim, ele sabia que ele tinha esse propósito lá no fundo, porque era a essência dele, fazia parte dele. Então, a partir do momento que eu também comecei a entender isso, certo? Que eu tenho uma essência divina, que eu tenho uma parte de um algo maior, de um ser superior dentro de mim, então tudo me pertence. Eu sou próspera, sou abundante e eu consigo atingir os meus objetivos se eu focar naquilo. Agora tem aí uma pegadinha, que não é, que aí no filme também mostrou isso, né? Ele fazia muito bilhetinho, eu sou forte, eu sou não sei o quê, eu quero atingir um objetivo, e colava pelo quarto, nas paredes, onde ele usava o banheiro, né? Ele, quando ele ia gravar alguma coisa, ele se firmava como: eu sou o guerreiro, eu sou forte, eu sou o melhor. Então ele fazia afirmações. Só que mais do que afirmações, né? E aí é um estudo meu, né? Mais do que as afirmações, que também já tem poder, né? Tanto que a gente tem uma frase, um ditado que fala: palavra tem poder. Isso já tem poder, mas mais do que a palavra, certo? Mais do que o poder das afirmações, o que é mais poderoso é a sua essência. Em que sentido? No seu ser, como você se sente, é o seu sentimento. Então, a gente pensa, a gente sente e a gente fala. Então, o que mais importa não é o que sai da tua boca, mas o que você pensa e o que você sente. Porque às vezes a gente pensa: eu sou rico, eu sou próspero, mas o nosso sentimento é: ai meu Deus do céu, amanhã eu tenho uma conta para pagar, amanhã vai faltar gás, eu preciso comprar o gás, não tem dinheiro, a escola do menino, vou ter que pagar mensalidade e agora eu estou apertada. É esse sentimento. Então, se a gente está sentindo a escassez, mesmo que a gente pense na prosperidade, que a gente fale sobre prosperidade, a gente não vai atingir a prosperidade, porque o que a gente emana é o nosso sentimento. E aí isso é um aprendizado meu, né, com todos esses estudos, e a gente vai falar muito sobre isso, né, daqui para frente. É o nosso sentimento. Então eu preciso sentir antes de mais nada. E ele sentia, tanto que ele sabia: eu sei que eu vou ser o melhor, eu sei que eu vou atingir esse objetivo. Então esse sentir, esse saber lá do fundo, que a gente sabe, não sabe por quê. Eu sinto que isso vai acontecer. Não sei por quê, mas eu sinto. Eu tenho essa sensibilidade de entender, que é um pouco do que também mais lá na frente eu vou trazer, é a coerência cardíaca. É o nosso sentir com o nosso coração. A gente precisa estar em coerência, porque se o nosso coração ele não está feliz e a gente está dizendo: eu estou feliz da boca para fora, o que a gente está emanando para o universo é essa escassez, essa falta de amor. Então, é isso que importa. Mais do que falar, né? A gente precisa pensar e sentir aquilo que a gente deseja. Então, hoje, eu tenho já consciência de que esse movimento de abundância e escassez, que eu sempre trouxe na minha vida, né? Era porque eu tinha, do fundo, eu tinha consciência de que eu era capaz, né? Que eu era próspera, que eu tinha essência divina dentro de mim, mas os meus traumas, a minha educação, a forma como eu fui criada dentro de uma família escassa, né? Eu trazia essa escassez para mim também. Então hoje eu trabalho muito mais nisso, né? Nessa essência de sentir prosperidade, ser próspera, antes mesmo de ter qualquer coisa, porque eu não atingi ainda os meus objetivos, meus maiores objetivos hoje eu ainda não atingi. E isso é um dos objetivos, né? Um dos motivos que eu criei esse canal, porque eu quero de fato registrar onde eu vou chegar, porque eu tenho um objetivo, o objetivo ele está traçado, eu estou no processo. E a gente precisa viver esse processo, como eu falei lá, né? A gente precisa viver o hoje, o agora, porque o hoje e o agora, né? O que eu estou plantando dia após dia é que vai me levar no meu objetivo maior, que eu estou focada lá na frente. Mas eu preciso construir o meu caminho para chegar lá nele. Então, hoje eu entendo que eu não preciso sentir escassez,
que eu não preciso ficar preocupada, que eu não tenho dinheiro para pagar a conta, eu posso não ter o suficiente hoje do que eu desejo, mas o que eu tenho hoje é o resultado de tudo que eu trouxe lá de trás, da minha escassez, né, da minha essência escondida, presa, que não poderia se transpor, né? Então, assim, antes eu era uma pessoa muito tímida, eu nunca estaria aqui gravando um vídeo para falar para o mundo, para sei lá quantas pessoas vão ver esse vídeo, né? Mas eu nunca faria isso, nunca. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, me entender, me conhecer, saber quem eu sou, o que eu quero, né? Me sentir próspera, saber que eu sou filha daquele lá de cima e se ele é o dono de tudo que existe, por consequência eu sou herdeira. E se eu sou herdeira, tudo isso aqui é meu e eu posso chegar em qualquer lugar que eu quiser. Eu posso realizar qualquer objetivo que eu tenha na vida. Então, isso ficou muito nítido no filme, né? Que ele tinha esse... Quando adulto, pode até ser que ele tenha tornado esse conhecimento entendível na cabeça dele, né? Que ele tenha tomado consciência, né? Mas até ele chegar lá, com certeza ele não tem essa consciência. Ele fazia porque ele conseguiu perpetuar aquela essência criança dele, né? Então, por muito tempo, ele se manteve ali vivendo como um adulto, mas com a essência de criança. Então, ele conseguiu manter essa ligação com o universo, né? Com as coisas da prosperidade mesmo. No fundo, ele sentia, né? Mesmo sofrendo, né? Ele sentia, né? A sua essência divina. Ele sentia que ele tinha direito a tudo o que ele almejava. Então, tudo o que ele almejava, ele realizava. De uma forma ou de outra, com sofrimento ou não, ele realizava. Então, assim, para quem não assistiu, é um ótimo filme para a gente entender essas nuances, né? E para quem não assistiu e não vai assistir, ou se já assistiu, né? Também perceber essas nuances e também pensar, poxa, será que eu sei quem eu sou? Né? O que é que eu vim fazer? Quais são de fato o meu objetivo? Será que eu vivo conforme a minha essência divina? Será que a minha criança interior, ela não está fazendo eu agir hoje como ela acha que o mundo é, por conta dos traumas que ela adquiriu durante a vida dela, né? Durante os 7 anos iniciais dela, e começar realmente a se autoconhecer, né? Eu hoje realmente eu sou outra pessoa. Infelizmente eu não comecei o canal antes, né? Na perspectiva da Ana Flávia de antigamente. Mas com certeza eu nunca conseguiria abrir um canal e falar aqui como eu estou falando com vocês naquela perspectiva. Então, se hoje eu estou aqui, se hoje eu estou falando com milhões de pessoas, se hoje eu estou trazendo a minha história, certo? É também para incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo, a procurarem o autoconhecimento, se não de forma autônoma, como eu fiz, mas através de um profissional da saúde, uma pessoa, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, alguém que possa ajudar você a conhecer a sua essência, porque isso é fundamental, fundamental, principalmente nos dias de hoje, nos dias que a gente vive aí uma loucura, né? É um planeta meio atordoado, né? Então, por quê? Porque essa é a essência que a gente passa, que a gente transmite. Se as pessoas estão atordoadas, é essa essência, é essa emanação que ela vai deixar para o mundo. E aí, a partir dessa emanação, imagine quantos bilhões de pessoas estão emanando a escassez, a agonia, o sofrimento. E aí a gente tem o resultado que a gente tem. Então, a gente precisa realmente começar a mudar a nossa essência. Entender que a gente tem direito a tudo, né? A plenitude, a prosperidade, a abundância. Tudo isso faz parte da nossa vida, certo? Da nossa essência mais sublime. Então a gente precisa ir atrás de chegar e colocar essa essência para fora, né? Dar luz para essa essência e não deixar ela lá guardadinha, trancadinha, não. Traz ela para fora, traz ela para o mundo, que você vai ver a diferença.
Então hoje, né, eu queria trazer isso, eu queria trazer um pouco desse feedback, e se vocês quiserem que a gente converse mais sobre isso, podem trazer nos comentários, a gente volta a conversar, mas era isso que eu queria trazer hoje, e sejam todos bem-vindos ao nosso canal.